E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de trigonometria. A nossa aula de hoje é sobre equações trigonométricas simples na primeira volta. Então, o objetivo nosso é resolver equações trigonométricas simples com soluções na primeira volta. Temos os exemplos aqui, tá? Vamos já direto aos exemplos. Olha só, resolver as equações seguintes sendo U igual, colchete fechado, 0,2π, colchete aberto. Para você entender o seguinte, pessoal, que as soluções que buscamos estão no intervalo de x, lendo aqui da direita para a esquerda, maior ou igual a 0 e menor que 2π. Lembrando que o π é 180 graus, a meia volta, e o 2π, a volta completa. Então, eu quero soluções simples na primeira volta, como está aqui no nosso objetivo. Então, nós temos aqui, ó, letra A, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. É fundamental agora que vocês saibam, né, aquela tabelinha nossa. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. A nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Como eu tenho seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, tranquilo. Eu sei que raiz de 3 sobre 2, o ângulo x aqui, ó, é 60 graus. Pois raiz de 3 sobre 2 é para o seno de arcos que cai nesse valor 60 graus, sendo a primeira determinação e os demais. Mas como a gente está falando só de primeira volta aqui, a gente vai trabalhar com arcos na primeira volta. Aí, olha só, vou fazer o desenho aqui, ó, da circunferência trigonométrica. Aqui é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos. Pessoal, 60 graus, olha só, mais ou menos aqui no olho, 30, 45 aqui, né? 60 graus está aqui. Então, a projeção aqui, ó, esse arco que vem aqui, né, e para bem aqui, ó, sentido aqui, né, anti-horário. A projeção dele aqui, ó, no eixo vertical é o seno de 60, que varia sempre, ó, de 0 a 1, né, e de 0 até menos 1. A gente já sabe disso. A essa altura é importante que vocês já saibam disso. Então, aqui é a raiz de 3 sobre 2, é o seno de 60 graus. Só que se eu continuar aqui, pessoal, eu vou encontrar um arco que também tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, que arco que é esse aqui, ó? Olha só, vem até aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, 0 graus, 90 e 180, recua um pouco aqui, até aqui, ó. Recua esse 60 que eu andei, ó. Andei 60, recua aqui, né? Então, vai dar onde? Vai dar no 120 graus aqui, ó. É só lembrar daquele esquema também, falta, passa, falta, né? Então, se eu quero saber aqui o arco que corresponde a 60 graus aqui no segundo quadrante, é só pensar quem é que, se eu jogar 60 dá 180, é o 120. É uma forma também de pensar. Tranquilo, então, né? A gente já sabe que é 60 e 120 graus aqui, ó. Ou seno de 120 graus. O problema, pessoal, é que as respostas geralmente vêm em π radianos. Aí você tem que estar acostumado a responder isso. E como aqui é a primeira volta, fica bem tranquilo, né? Aqui, ó, colchete fechado, colchete aberto, significa que é x maior ou igual a 0 e x menor que 2π. Ou seja, intervalo aberto aqui, você não coloca a igualdade. Então, eu quero soluções aqui dentro, que vai de 0 a 360. 360 é arco côngruo, tranquilo, né? A 0 graus. Então, a solução aqui, a gente vai escrever isso daqui na forma de π radianos. Para seno de 60, 60 lembrando que meia volta é 180, 180 dividido por 3 não dá 60, então 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. 60 não é a metade de 120? É a metade de 120. Então, 2 vezes 60 dá 120. Então, se eu jogar um 2 bem aqui, ó, 2 vezes π sobre 3, eu tenho 120. Então, eu posso escrever que 2π sobre 3 é 120. Pronto, só isso, bem tranquilinho. A solução para essa situação de seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, todas as soluções possíveis na primeira volta é π sobre 3 e 2π sobre 3. Letra B, cosseno de x igual a menos 1/2. Vou desenhar de novo aqui para a gente fazer o estudo. Dar moral aqui para o cosseno agora. A gente já sabe que lá na nossa tabelinha dos ângulos notáveis, o cosseno de 1 sobre 2 é para o cosseno de 60 graus. Então, se eu tenho aqui, ó, 60 graus, se eu pontilhar aqui, ó, projetar ele aqui, ó, no eixo dos cossenos, isso daqui, claro que o meu desenho, né, tinha que vir bem na metade. Aqui é de 0 até 1, não ficou legal.
Mas vamos lá. Então, aqui é 1 sobre 2. É o cosseno de 60, 1 sobre 2. Agora, como que eu faço para descobrir essa mesma distância, já que aqui é negativa? Agora, no sentido aqui é o menos 1, né? Menos 1 sobre 2. Quem que é? Então, se eu pontilhar aqui, ó, eu vou encontrar um ângulo. Aí, basta eu fazer o mesmo raciocínio da questão anterior. Ó, fui 60 aqui, venho até os 180 graus e volta 60. Né? O que falta para 180? Se eu tirar esse 60, é o 120, né? Eu pensei o contrário aqui. Ó. Então, 120 graus aqui, ó, é o arco que tem o seno, na primeira volta, o cosseno, desculpa, de menos 1 sobre 2. Já sei que é isso. Nós temos que x é 120 graus aqui, ó. Mas tem uma coisa aqui também, pessoal. Se eu continuar aqui, ó, se eu pontilhar, eu vou encontrar um outro arco aqui, ó. Nós estamos falando de 60. Lembra lá do macete, ó. Falta, passa, falta. Então, se eu pensar o seguinte aqui, ó. 180, falta, passa. Se eu passar 60 graus, já que eu analisei sem o sinal, sei que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Como é menos, é de um arco que está aqui no segundo quadrante. Mas também é um arco que está no terceiro quadrante. Então, falta, passa, falta. O que está passando aqui, ó, 60 de 180, vai para que arco? Vai para o arco 240 graus. 60 aqui, ó, mais 180, vai para o arco de 240. Para esses dois arcos, ó, o de 240 ó, e o de 120, nós temos o cosseno sendo menos o meio. Agora eu preciso escrever isso na forma que aparece nos livros. Geralmente nos livros não vem, tudo bem, a resposta, 120 240 graus, mas geralmente aparece em pi radianos. Aí vamos analisar o 60, pessoal. O 60 é pi sobre 3, é 180 dividido por 3, que dá 60. 60 é a metade de 120. 120, se é o dobro de 60, basta multiplicar por 2 aqui. Ó. Então, aqui é 2π sobre 3. Nós já fizemos a análise lá em cima. E 120 é a metade de 240. Basta multiplicar isso aqui por 2. Ó. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, dá 4. Ó, 2 vezes 2 dá 4π sobre 3. Só fazer a continha. Ó. 180 por 3 dá 60. 4 vezes 180 por 3, 60. 4 vezes 60, 240. Prontinho, a solução está aqui. Ó. É 2π sobre 3, coloca a vírgula, tá? E 4π sobre 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Na primeira volta é isso aí. Se não tivesse essa restrição, por exemplo, se o intervalo aqui, ó, vamos aproveitar enquanto eu estou lembrando, eu tenho que falar isso para vocês. Se o intervalo aqui fosse x entre π sobre 2, que seria, no caso aí, 180 dividido por 2 e 0. Então, seria apenas aqui no primeiro quadrante. O π sobre 2, lembrando, é 90 graus, né? Então, seria soluções só aqui do primeiro quadrante. Então, tem que ficar muito atento a esse intervalo aqui. Ó. De 0 a π sobre 2 seria o primeiro quadrante. De 0 a π seria esse primeiro aqui e o segundo quadrante, um exemplo. Ok? Então, tem que ficar muito atento ao intervalo que foi dado. Às vezes nem aparece intervalo, aí tem que multiplicar por 2κπ, para tangente seria κπ, aí seria uma outra conversa que a gente tem mais adiante, terá mais adiante, ok? A letra C aqui, ó. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Aqui a gente tem que isolar o x aqui, o x multiplica cosseno ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, ó. Você escreve cosseno ao quadrado de x, que é igual ao menos 1 passa para lá 1, né? O 2 aqui, não esquece ele, tá? Agora esse 2, eu peguei o menos 1, passei para depois da igualdade, para o segundo membro. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre o 2 cai dividindo. Lembrando que aqui eu tenho 2. Ó. Ele passa para lá como o quê? Como radiciação, raiz quadrada, já que é expoente 2. Então, vai ficar cosseno de x mais ou menos, tá? Tá elevado na 2 aí, eu tenho que considerar todos os valores, lembrem disso. Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. Olha aí o que está acontecendo. Então, eu tenho que cosseno de x igual a mais ou menos... Fica ligado. A raiz quadrada do 1, a gente sabe, é da 1. E a raiz de 2 fica aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Né? O 1 tinha raiz quadrada de 1 é 1, 2 está aqui. Eu tenho que racionalizar isso aqui. Joga a raiz de 2 aqui, joga a raiz de 2 aqui. Eu tenho que cosseno de x é igual a mais ou menos 1 vezes raiz de 2 da raiz de 2 sobre... Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Então, eu tenho duas situações. Mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Vamos lá. Cosseno. E aqui seno.
Olha aí, pessoal. Raiz de 2 sobre 2 lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis. É o cosseno de 45 graus. Então, eu tenho 45 graus aqui. Ó. Então, eu projeto aqui, ó, eu tenho no primeiro quadrante, 45 graus, o cosseno dele é raiz de 2 sobre 2. Só que se eu pontilhar aqui, eu vou achar um arco aqui, ó, no quarto quadrante, que também tem esse cosseno, raiz de 2 sobre 2. Então, lembra do falta, passa, falta. Se eu tenho aqui, ó, 360 a volta completa, imagina o seguinte aqui, ó, falta, passa, falta. Falta quanto para 360? Se eu diminuir 45 aqui, ó, é o arco que subiu, né? Eu diminuo aqui, ó. Vai dar quanto? Vai dar 315 graus aqui, ó. Então, eu tenho essas duas situações para o cosseno de raiz de 2 sobre 2. Certo? Agora a gente tem que analisar o menos raiz de 2 sobre 2. Esse mesmo afastamento aqui no eixo dos cossenos, o mesmo aqui, ó. Quem seria ele? Se a gente pontilhar aqui, só para encontrar aqui, ó, o simétrico dele aqui, nós vamos achar quem, ó? Lembra? Falta. Se eu tenho 180 graus aqui, ó, e voltar 45, eu volto para o ângulo de 135 graus, ó. 135. E se eu fizer o mesmo raciocínio aqui, ó, pontilhar aqui, ó, até chegar aqui, ó, no terceiro quadrante, eu terei um outro arco. Aqui, ó, falta, passa, falta. Então, aqui passa de 180, passa o quê, né? No caso aqui, ó, a gente está falando de 45, soma o 45 com 180, dá 225. Então, com 45 passa de 180 a 225. Agora é descobrir isso aqui em pi radianos, fica ligado. 45 a gente já sabe que é pi sobre 4. É o 180 dividido por 4. 135, pessoal, não é 3 vezes isso, ó, 45, 90, 135, é só jogar um 3 aqui, ó, tá? 135 graus é 3π sobre 4, ó. Π sobre 4 é 45, 45 vezes 3, aqui, ó, de 135 para 180, anda mais um π sobre 4, que é 45, vai ficar 4π sobre 4, que é, pensa aí, 4π sobre 4, quanto que dá? Não dá o π, que é a meia volta? Andou, ó. 3π sobre 4, andou 1π sobre 4. 1π sobre 4 mais 3π sobre 4, 4π sobre 4. Cortei, deu π, que é 180. Quero andar mais 45, que é π sobre 4. Então, a gente pega, ó, 3π sobre 4, 4π sobre 4, anda mais 45, 5π sobre 4. 225 graus é a mesma coisa que 5π sobre 4. Se eu jogar mais 45 aqui, ó, vai para 270. Vai ficar 6π sobre 4. Se eu jogar, ó, 270 mais 45, vai para 315. É mais um π sobre 4. Então, aqui fica 7π sobre 4. É um jeito aí de você treinar. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, analisa o que eu estou falando para você entender, tá? Eu andei de 45 em 45 graus. Andou 45 graus, é π sobre 4. Andou mais 2π sobre 4, que é a mesma coisa que π sobre 2. Né? E vai andando π sobre 4. Aí você consegue achar sem estresse, sem ficar montando regra de 3. Então, a solução aqui, pessoal, é tudo isso aqui, ó. Vamos lá, solução. Vamos começar por aqui, né? Π sobre 4 para a raiz, ó, positiva, raiz de 2 sobre 2. Π sobre 4. Eu estou andando aqui no sentido anti-horário, eu vou pegando aqui, ó, 3π sobre 4, que é para menos raiz de 2 sobre 2. Aqui também, 5π sobre 4, que também dá menos raiz de 2 sobre 2, menos 5π sobre 4. E a última, 7π sobre 4. Essas são as soluções. Legal, né? Bem simples isso aqui, pessoal. Não tem nada de dificuldade aí, tá? A número 2 aqui, ó. Aliás, a letra D aqui, ó. Fica seno de x. Eu estou isolando já, tá? 2 seno de x aqui, ó. Eu já ia fazer direto. O menos raiz de 2 passa para cá, raiz de 2. O 2 passa dividindo. Eu acabei fazendo direto aqui, né? Vamos lá. Deixa aqui, ó. Fica seno de x, é o vídeo que está ficando grande, eu não queria que ficasse tão grande. O 2 cai dividindo. Então, eu tenho que esse 2, ó, ele estava multiplicando, caiu dividindo. Eu tinha feito aqui na pressa. Relaxa aí, pessoal. Então, eu tenho seno de x é raiz de 2 sobre 2. Aqui não tem nada de mais ou menos, não aconteceu o que houve aqui na letra C. Então, vamos analisar aqui novamente, fazer o desenho de novo, para a gente não ter dúvida aqui, ó. Aqui é o eixo do seno, que é o eixo dos cossenos. Para a raiz de 2 sobre 2, você tem que ter em sua mente aí o quê? A tabelinha dos ângulos notáveis. No primeiro quadrante aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é isso aqui, ó. A projeção do 45 graus. Ok? Se eu projetar aqui, ó,
raiz de 2 sobre 2. Não ficou legal, né? E a gente já sabe que é π sobre 4, que as respostas vêm naturalmente na forma de π radianos. Mas se eu continuar esse pontilhado aqui, ó, aí você pensa, ah, eu andei aqui 45 graus. Então, de 180 graus, volta 45, a gente volta para quanto? 135 graus. Então, aqui, ó, andei 45, π sobre 4. Andou mais 1, 2 π sobre 4. Andou mais 45 graus, mais um arco de 45, 3 π sobre 4. Para seno positivo, raiz de 2 sobre 2, na primeira volta, são esses dois arcos, 45, π sobre 4 e 3 π sobre 4, que é 135 graus, ok? Os arcos côngruos que estão aí na segunda determinação, terceira, quarta de cada um, isso aí é uma outra hora a gente estuda isso daí, ok? E aí tem que multiplicar por 2kπ. Aliás, somar, né? Mais 2kπ. Aí seria outra história. Então, solução aqui, ó, nós temos quem? π sobre 4, para a primeira volta são só esses, e 3π sobre 4. Interessante, eu montei aqui, quase que ficou meio parecido as respostas, né? Agora o 2 aqui, bem rapidão, para a gente fechar esse vídeo. Sem usar a tabela trigonométrica, olha aí, compare os seguintes pares de valores, cosseno de 85 e 95. Comparar é ver quem é maior, quem é menor, né, pessoal? Então, vamos lá. Cosseno e seno. Vamos comparar bem rápido aqui. 85, pessoal, aqui é 0, aqui é 90, 180 graus, 270, 360, 0 graus, mesma coisa. 85 está mais ou menos aqui. Fala cosseno. Se eu projetar aqui, o cosseno dá isso aqui, mais ou menos. Estou dizendo que aqui é 85 graus. Cosseno de 95 está aqui no segundo quadrante, 95. Pessoal, quem é maior? É claro que o cosseno de 85, que está à direita, valores positivos, é maior do que o cosseno de 95. Então, você já anota aí, ó. Cosseno de 85, sem sombra de dúvidas, é maior que o cosseno de 95 graus. Agora, o cosseno de 85, de novo, está aqui. E o cosseno de 70. Cosseno de 70, vamos supor que bem aqui, né? Que é assim, né? 0, 10, 20, 30, vai, né? Então, 70, olha aí. Quem que é maior? Cosseno de 70. Ele está mais próximo do 1, né? Os valores de cosseno, eles variam de menos 1 até o 1. Não é isso aqui, ó, tá? Do menos 1 até o 1. Então, o cosseno de 70 é maior. Eu vou colocar nessa ordem. Cosseno de 70 é maior do que o cosseno de 85 graus. 85 graus, a projeção dele fica aqui. Sem dúvida, ele é maior do que qualquer cosseno aqui, né? Indo sentido ao menos 1 aqui, óbvio. Agora, a tangente de 190 e 200. Deixa eu fazer o desenho da tangente aqui, ó. Tá aqui o eixo da tangente. Olha aí, vamos lá. Tangente de 190, 190 tá aqui, pessoal. É aquela ideia, ó. Passa aqui na origem, vai lá, encontra aqui. A tangente de 200, ó, 190, 200 está aqui. O que acontece? Quem que é maior? Essa é a de 200, essa é a de 190. Então, dá para ver que a de 200 é maior, né? Pega mais aqui, ó, mais acima. É mais alta aqui, ó. A de 190 é menor. Então, tangente de 200 é maior do que a tangente de 190 graus. Agora, seno de 50 e seno de 30. Ficou bem bagunçado aqui, mas vamos lá, né, gente? 50 graus está mais ou menos aqui, ó. Tá, se eu projetar aqui, ó, aqui é o seno de 50. Tá aqui, ó, seno de 50. Vou fazer com a caneta vermelha. Seno de 30. 30 graus, vamos supor que esteja bem aqui, ó. Projetei. Eixo dos senos, ó, eixo vertical. Quem que é maior? Quem está mais aqui distante aqui, ó? É o seno de 50, né? Seno de 50 é maior do que o seno de 30. Projeção dele aqui, ó, vem mais acima aqui do que o seno de 30 graus. Então, seno de 50 graus é maior do que o seno de 30. Valeu, pessoal? Próxima tela, as atividades. Fui. Olha aí as atividades, atividade 1, 2 e 3. Pessoal, dá um pause aí, copia, tenta fazer. Eu estarei postando lá no grupo também. Valeu? Próxima aula eu venho com a correção.